A 25ª rodada do Campeonato Brasileiro se encerra com o Internacional ainda na 14ª colocação, mas a 3 pontos do Z4. É claro que a tabela e a proximidade do descenso preocupa o Colorado, mas primeiro, Libertadores e Fluminense. O técnico Eduardo Cudê recebe um reforço importante nos últimos treinos antes de encarar a partida decisiva da semifinal. O Fluminense, por sua vez, já está em Porto Alegre e Felipe Melo faz uma ode a torcida colorada. Do Rio de Janeiro, Bruno Henrique entra no radar para 2024 em uma dupla possivelmente com Ener Valencia. A gente vai falar sobre tudo isso, então tu sabe, fica comigo depois da vinheta. Fala Colorado, como é que vocês estão? Tudo certo? Tudo beleza? Bora lá, vamos falar do Internacional, atualizar as informações aí do nosso clube e entender um pouquinho do que tá rolando nos bastidores. Tem nome de reforço, tem ainda uma novidade no time do Eduardo Cudê agora nos treinamentos dessa semana para encarar o Fluminense. Tem também o Fluminense aqui falando do Internacional, tem muita coisa pra gente tratar. Fica comigo até o final do vídeo, deixa teu like que ajuda pra caramba o meu trabalho, também te inscreve no canal e ativa a notificação, porque daí sempre que entrar um conteúdo novo por aqui, tu vai receber no teu celular. Quero agradecer demais as mensagens que vocês mandaram aqui, ou tanto no YouTube, quanto no Instagram, quanto no Twitter, por conta do Donos da Bola, né? E a estreia que a gente teve ontem. Muito bacana a repercussão, muito bacana também a audiência que tivemos, e a gente vai seguir sempre junto, seja na televisão, seja aqui, seja no Vozes do Gigante, seja lá no Beira-Rio, né? Porque a gente tá sempre por lá. E óbvio que a gente curte essa interação aí com o torcedor colorado. Vamos falar uma coisa? Vamos falar de KTO? KTO.com, cara. Vai lá e te inscreve em KTO.com, usa o cupom Ernest e ganha 20% de free bet. E não te esquece que daqui a pouco tu ainda tem chance de chegar lá no Praia de Belas e pegar o teu selinho para estacionar o teu carro se tu vai no jogo na quarta-feira. Ainda tem poucos selinhos lá, porque quem tem KTO.com, cadastro lá, tem direitinho. Tem que ter um valor, né? Tem que ter um valor, não é só ter cadastro, tem que botar uma grana lá também, né? Aí tu pode pegar um selo para estacionar na faixa no Praia de Belas, beleza? Vamos falar o seguinte, cara, vamos falar da Série A, vamos falar do Brasileirão rapidinho, tá? Porque a 25ª rodada do Brasileiro acabou ontem, com um empate entre Goiás e Botafogo. Isso manteve o Inter na 14ª. Vamos fazer o seguinte, vou botar aqui, ó, botar aqui do lado, ó, a tabela. O Inter fica em 14º com 29 pontos. Tá? E aí a gente tem, então, o Santos em 15º, o Goiás em 16º e o Vasco em 17º. 3 pontos do Z4. Claro que a gente tem que ficar preocupado, claro que a gente tem que olhar a tabela e pensar na questão da zona do descenso, né? A gente não quer nem chegar perto dessa área ali, né? Pode acontecer no final de semana? Até pode, mas te liga no que tá rolando. O Inter precisa perder o Clássico Grenal dentro do Beira-Rio, para isso acontecer, e outros 3 jogos terem também resultados paralelos, 3 vitórias. Uma, o Goiás tem que ganhar do Bahia no sábado. Ou melhor dizendo, não é ou, é e. O Vasco tem que ganhar do São Paulo também no sábado. Tá? O Vasco joga em São Januário e o Goiás joga no Serrinha. E o Santos tem que ganhar do Palmeiras no domingo, joga às 4 horas no mesmo horário do Inter com o Grêmio. Ou seja, esses 3 resultados seriam que ocorrer caso o Inter perdesse o seu Grenal, né? Perdesse o clássico dentro de casa, para o Inter estar no descenso. Começa por aí, tá? Então, esses três resultados fariam, então, o Inter entrar no Z4. Chance? Tem. É quase remota? Sim, é quase remota. Então, vamos ficar ligado aí. O Fluminense chegou a Porto Alegre e o Felipe Melo concedeu uma entrevista coletiva, né, meio improvisada, lá no Hotel Deville, hotel inclusive que o Renato mora, né, o técnico do Grêmio, e também tem uma história no Fluminense.
E aí o Felipe Melo fez uma ode à torcida do Inter, né? Disse que o Inter é muito forte em casa, e o Inter é mesmo, né? Nessa Libertadores, por exemplo, o Inter tem 86,6% de aproveitamento. Se a gente arredondar para cima, pode arredondar para baixo também, 86, 87% de aproveitamento. São 4 vitórias e 1 empate dentro de casa. Tá? Então é um absurdo. O Inter está invicto nessa competição, né, em 2023, na Libertadores dentro de casa. E aí ele faz uma reverência à torcida do Internacional. Faz uma reverência à força que a torcida tem para empurrar o time. E é verdade mesmo, né? Tem uma série de atividades que vão acontecer ao longo do período, né? Até mesmo o Ruas de Fogo, 60 mil reais de sinalizador. Né? Tem aí rodou nas redes sociais também coisas que o Inter vai fazer dentro do estádio. Rolou um mosaico, né? Vazaram. Eu também recebi, mas não passei, né? Olha, é um absurdo, né? A gente não consegue fazer uma surpresa, né? E tem pessoas que estão dizendo que vão levar sinalizador para dentro do estádio. E o Internacional está deixando bem claro que é o seguinte, você pode pegar e ser encaminhado ao Gecrim e não assistir ao jogo e de repente pegar e ainda ficar mal na foto por conta de acender um sinalizador. Sem contar o Inter poder pagar uma multa considerável, né? Só para ter uma ideia, o Fluminense vai pagar 400, 500 mil dólares por conta de ter acendido os sinalizadores lá no Maracanã. Tem muita gente brincando nas redes sociais, né? Quero ver botar 46 mil pessoas, 47, 50 mil pessoas dentro do Gecrim, né? Por um lado, tá correta essa brincadeira, né? Mas o Inter deixou bem claro isso assim, ó, fica esperto e não acende sinalizador, beleza? Ó, por último, o Inter, na verdade não é por último não, fica comigo até o final do vídeo, tem mais, calma, tem 2 assuntos pra gente falar. O primeiro deles é que o Kudê ganhou o Pedro Henrique mesmo, como reforço para o grupo e deve estar entre os relacionados agora para o jogo contra o Fluminense. Treinou com bola, fez finalizações, já participou normalmente da atividade ainda, claro, pode estar com uma questão física defasada, não joga um mês, né? Não joga desde o jogo contra o Goiás do Serrinha, que eu estava lá, lembra? A gente trocou uma ideia por aqui sobre o jogo. E aí é uma opção, né? Goleador, um dos goleadores da temporada, né? Goleador do Gauchão, inclusive. A gente precisa de gols. Seria interessante, né? Ter mais um cara que pode ser uma opção pro Kudê. Principalmente na questão até de velocidade, né? Que o Pedro Henrique também seguidamente contribui. Então, possibilidade de novidades do time? Difícil. Deve ser sim o Hugo Malho, o Inter deve repetir o time que jogou no Rio de Janeiro, tá? Com Rocher, Hugo Malho, o Vitão, o Mercado, o René, o Johnny, mais o Arangues, Maurício, Wanderson, Alan Patrick e o Ener Valência. Beleza? Eu quero falar com vocês agora sobre o Bruno Henrique, que é uma notícia que está saindo no Rio de Janeiro, de que o Internacional é um dos clubes que quer o Bruno Henrique, né? Não está para renovar com o Flamengo ou não está conseguindo chegar num denominador com a diretoria do Flamengo, e aí a gente tem que falar algumas coisas. Ó, o Grêmio quer, o Atlético Mineiro quer, o Palmeiras quer, inclusive já jogou lá o Bruno Henrique, né? E seria muito mais fácil ir para o Palmeiras, até porque tem uma questão de dinheiro que a gente vai falar sobre isso. Então, assim, tem chance? Tem, mas eu quero que vocês entendam uma questão. Olha só, falando com o pessoal do futebol e falando com o pessoal do Internacional, tem trânsito dentro do vestiário e tal, é o seguinte, o Inter sempre diz, no meio de novembro, mais ou menos, a gente vai ter ideia de quanto vai esquentar essas negociações. E aí a gente cita, por exemplo, aqui eu vou citar para vocês, o Oscar, por exemplo. Ernest, mas o diretor lá diz que não vai liberar o Oscar, que tem contrato até o final do ano. Ok. Gente, não é assim. Se o Oscar quiser sair, ele vai dizer para os caras que quer sair, vai sair, entendeu? Futebol é assim. O jogador chega e pressiona. Olha o John, por exemplo, guardadas as proporções. Mas o John chegou na diretoria do Inter e disse, eu tenho uma proposta e eu quero sair, me libera. Eu não vou jogar, me libera. Então, é assim que funciona, tá? Começa por aí. Segundo, o Bruno Henrique ele tem um contrato até dezembro, ele poderia já assinar um pré-contrato com qualquer clube, só que ele está negociando com o Flamengo porque ele pediu algo na casa de 8 milhões de luvas, mais 1,5 milhão de salário. 2 anos de contrato ainda com o Flamengo. Beleza? O Bruno Henrique ele está com 32 anos, ele faz 33 em dezembro.
Ele faz 33 anos em dezembro, então ele teria que jogar 24, 25, seria 34, 35 anos. Acontece que, claro, um jogador importante, está numa fase boa, fez gol na Copa do Brasil, na final e tal, só que é uma relação até desgastada com o Flamengo, que está de repente pensando em fazer uma reformulação no seu elenco. A grande questão no Inter. O Inter sabe que o Inter vai precisar de reforços para ano que vem, caso estejamos, por exemplo, na final da Libertadores, caso ganhamos a Libertadores, ou ganhemos, né, melhor dizendo, a Libertadores. Para 2024 não chegar lá como outro, tipo 2007, por exemplo, que nós ganhamos a Libertadores, em 2007 a gente estava naquela ressaca no Mundial, chegamos lá e fizemos figuração na Libertadores. Então, o Inter sabe que a partir do ano que vem, na possibilidade de vencer a Libertadores no dia 4 de novembro, a gente vai ter que reforçar o time. E por isso que o Inter já começa a projetar nomes e pensar em nomes, como o do Oscar, como agora do Bruno Henrique, que tem um ano considerável, até razoável mesmo, voltando de uma lesão. Então, não é uma questão de que o Inter quer o Bruno Henrique e o Inter vai de todo jeito atrás do Bruno Henrique. O Inter tem mapeado um nome de jogadores de qualidade que possam vir a agregar em cima desse time que já existe hoje. Muito diferente, por exemplo, do ano passado, quando a janela veio com o Bruno Henrique, com o Jean Dias, com uns jogadores abaixo, né, Baralhas e companhia limitada. O Inter sabe que, dependendo do que aconteça no Fluminense, dependendo do que aconteça no dia 4 de novembro, vai ter que subir a régua em termos de contratação, em termos de folha, que hoje já está bem considerável também, se a gente der uma olhada. Tá? Então, vale a pena a gente pegar e ficar de olho nessa questão. Tu acha que o Bruno Henrique, com 34, 35 anos, 2 aninhos de contrato com o Inter, pode contribuir? Não te esquece, tem um Mundial em dezembro e no ano que vem tem o Super Mundial. Em 2025, melhor dizendo, não 2024. Então, cara, vale a pena a gente pegar e ficar de olho nessas questões, essas movimentações que o Inter tem aí. Mas o bastidor desse negócio ou dessa possibilidade é esse que eu acabei de falar para vocês, beleza? Se tu chegou até aqui, vou te agradecer demais e a gente vai falando muito sobre o Colorado, beleza? Deixa o teu like, te inscreve no canal e ativa a notificação. Tamo junto. Tchau!